Pensamento. Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Livre Pensamento, começando aqui para você ao vivo pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior. Você que está aqui nos acompanhando percebeu já que este é um novo horário do programa Livre Pensamento. Fizemos algumas alterações aqui na nossa grade de programação para poder trazer cada vez mais conteúdos inéditos para você, conteúdos que te auxiliem a lidar com tudo isso que nós estamos vivendo através do conhecimento, dos ensinamentos que o Espiritismo nos proporciona. E aqui comigo está Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio, muito obrigado. Olá, amigos que nos acompanham. Estamos aqui mais um dia especial, né? Falando de casa, né? E quantos que estão nos ouvindo também estão em casa, né? Tudo em casa. Todo mundo em casa, né? Se cuidando na medida do possível, aqueles que podem ficar em casa, para que a gente possa facilitar também o trabalho daqueles que não podem. E hoje nós vamos falar aqui no programa Livre Pensamento sobre um tema bastante interessante. O tema de hoje é Kardec e as mudanças de hábitos na pandemia. A gente vai falar então sobre como Kardec tratou de questões como essa lá na Revista Espírita, e também vamos tratar dos temas de depressão e pânico que têm surgido cada vez mais e como o Espiritismo pode nos auxiliar nisso. Você pode participar do programa de hoje através do nosso Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. Estamos ao vivo, aguardando pela sua participação. Você já pode começar mandando aí pra gente de onde você está acompanhando esse programa, porque nessas últimas semanas temos visto uma crescente quantidade de pessoas, né, um grande número de telespectadores, ouvintes dos mais variados lugares. Então já manda aqui pra gente seu comentário e clique em compartilhar para levar esse programa para muitos lugares. Você pode também mandar um WhatsApp, se você quiser. É só anotar o número 11 99643 3827 para participar do programa de hoje. Paulo, eu já queria começar falando com você para que a gente pudesse retomar aquilo que foi dito no programa passado e para que a gente entendesse também onde que Kardec se situa nesse contexto que a gente está vivendo. Onde que ele trata sobre esse assunto de pandemia e o que que ele trouxe de reflexões para a gente? Olha, no período que ele viveu na França, em alguns momentos, como é recorrente mesmo na história da humanidade, né? Ele vivenciou a população enfrentando pandemias. Uma dessas circunstâncias foi um surto de cólera em 65. E esse surto envolveu também a França, né? E ele, em meio àquilo tudo que estava acontecendo, fez uso da Revista Espírita, né? Que é uma revista que ele editava mensalmente, e tratava muitas vezes de atualidades, né, daquela época, né? E ele fez alguns artigos tratando sobre pandemia. Um especificamente, que nós usamos como base para o programa anterior, traz uma análise surpreendente de Kardec e das circunstâncias, né? Como as circunstâncias são as mesmas de hoje, duas coisas nos surpreendem. Primeiro, a lucidez por meio da qual ele trata do tema. E segundo, como numa época ainda tão lá próxima do início da ciência, como ele conseguiu perceber os detalhes mais importantes que tornam as ideias que ele trouxe contemporâneas, importantes para a reflexão que temos hoje. Então acho que já deu para a gente notar, né? Você que está nos acompanhando, eu estou acompanhando o pessoal aqui no Facebook, Paulo. Muita gente entrando, participando com a gente, e essa base já que você deu, né, de onde Kardec
traz essas reflexões, é o que vai permear muito do nosso programa hoje, falando sobre essa transformação de hábitos e também vamos falar um pouco nesse aspecto da ansiedade, da depressão e do pânico. Quero trazer já aqui alguns comentários, Paulo, para a gente situar onde o pessoal está nos acompanhando. A Mari Fernandes está por aqui, Mari Facim, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Também aqui a Cecília Reis, de São Paulo, a Mônica Simões, de Jandira, São Paulo, a Cleide, de Caruaru, nos acompanhando, Ana Paula Gomes, de Recife, Mônica Simões, de Jandira também, Ana Maria Tonelli Rassi, nossa comunicadora, de Barueri, está por aqui, Juliana de Guarulhos, Judite de Bocaína, São Paulo, Marco Aurélio de São João do Triunfo, estado do Paraná. Muita gente por aqui com a gente, Paulo. Bom, a gente pode já entrar, então, um pouco no aspecto de transformação de hábitos e lembrar, né, eu queria até trazer aqui para que contribuísse para a nossa reflexão, daquela passagem que tem no Evangelho, lá no capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, e que é uma frase que a gente ouve muito, né, que a gente repete a exaustão. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e o esforço que emprega em domar suas más tendências. Essa questão da transformação moral, Paulo, a gente também pode entender como a transformação dos nossos hábitos, né, de acordo com a realidade que a gente está vivendo hoje. Como que a gente poderia refletir sobre isso? Olha, para que a gente possa compreender as frases de Kardec, que todas elas são fundamentadas numa teoria. E essa teoria espírita, ela foi elaborada a partir de uma ciência que estava amplamente, né, se desenvolvendo, em amplo desenvolvimento naquele tempo, que é a psicologia, uma psicologia experimental, espiritualista. Então, essa psicologia, independente do espiritismo, porque ela começou lá por 1807, 1810, foi se fortalecendo, em 1830 se tornou a teoria oficial das ciências humanas na França, né? E foi elaborada com muitos detalhes na Sorbonne, fez parte do curso superior, e a partir do curso superior estava presente nas escolas. Então, a geração que tinha acesso à formação na época de Kardec conhecia a psicologia. E a primeira frase da psicologia era: o ser humano é um homem, é uma alma encarnada. Foi a base para quando Kardec começou a conversar com os espíritos, poder chegar à conclusão de que os espíritos são as almas desencarnadas. Então, nós vamos ter uma humanidade em duas condições, a alma encarnada e a alma desencarnada, que é o espírito. Então, isso era fundamentado na psicologia. A psicologia da época, ela surgiu a partir da psicologia materialista, que teve início na França após a Revolução Francesa. Esse é o contexto. O que é que dizia a psicologia materialista? Como a de hoje, dizia que o ser humano não tem livre-arbítrio e que ele é fruto do condicionamento dos seus hábitos a partir do que lhe chega pelos sentidos. Então, segundo a teoria materialista, nós seríamos como autômatos e todos os nossos hábitos seriam condicionados. Então, seríamos muito semelhantes ou idênticos aos animais, porque os animais são absolutamente submetidos aos instintos. E a submissão aos instintos se dá por meio do condicionamento, que é feito pelas emoções, né? Basicamente, prazer e dor. E a gente sabe como condicionar um animal. A natureza faz isso. Mas também a gente pode, usando a inteligência, por meio de recompensas e de castigo, criar os hábitos dos animais. Os materialistas, né? Essa era a única forma, né, de desenvolvimento do ser humano, por meio do condicionamento. O que fizeram os espiritualistas? Nesse período anterior ao surgimento do espiritismo, criando a base para a doutrina espírita. Eles disseram o seguinte, e o primeiro a dizer isso chamava-se Menin de Bihan. Ele disse o seguinte: os hábitos podem ser divididos em dois tipos. Os hábitos que hoje nós chamamos condicionados,
que o indivíduo repete, né, pelo estímulo de prazer e dor, e os hábitos adquiridos. O que são os hábitos adquiridos? Quando você raciocina, quando você escolhe, você raciocina usando a razão, que é a capacidade da alma. E você escolhe usando a vontade, que é capacidade da alma. Então seria a alma agindo. A alma agindo, por força própria, ela vai estabelecer um outro tipo de condicionamento, outro tipo de hábito, que na época chamava-se, por Mendes de Bihan e pela psicologia, de hábito adquirido. Então a gente pode dividir os hábitos entre condicionados e adquiridos. O que é o hábito adquirido? É quando um comportamento que faz parte da minha personalidade não foi induzido pela sociedade, eu não aprendi na infância, eu não fui condicionado pelas circunstâncias. Eu escolhi aquele hábito. E quando você escolhe o hábito, ele pode ser de dois tipos. Se é um hábito equivocado, ele é um vício ou uma imperfeição. E se for um hábito em acordo com as leis que estão presentes em nossa consciência, é uma virtude. Então, a moral, ela pode ser interpretada por meio de duas teorias. A teoria materialista, que vai dizer, você age por meio das regras, daquilo que faz com que você seja condicionado. E a psicologia espiritualista, que é a base do espiritismo, vai dizer, você pode, veja, não é que todos os seus hábitos são adquiridos. Você precisa desenvolver essa habilidade de criar os próprios hábitos e fugir do condicionamento. E se você criou um hábito equivocado, você tem como superá-lo, substituindo esse hábito por outro. Então, essa era a base da psicologia da época, e quando Kardec foi conversar com os espíritos disseram assim para ele, olha, a alma humana, antes, vivenciou as fases mais simples, desde o mineral até o animal. E tudo isso era por condicionamento. Quando ele vai ter as primeiras vidas humanas, ele não desenvolveu ainda as capacidades do espírito. Ele ainda é condicionável, mas aos poucos ele adquire inteligência, a capacidade de fazer escolhas, que é o livre-arbítrio, pelo seu próprio esforço. E aí sim ele vai se tornar humano quando ele começar a ser senhor de si mesmo. Então surge com o espiritismo uma nova moral, né, que a gente pode distinguir como autônoma e heterônoma. Heterônoma é quando você segue regras externas, ou seja, condiciona-se. E autônoma quando você segue as regras que você mesmo criou. Ou seja, você passa a ter o seu cotidiano, os seus hábitos pautados por suas escolhas. Essa é a diferença entre o espírito simples e ignorante e o espírito que vai caminhando até se tornar senhor de si mesmo, que isso é um bom espírito. O que é um bom espírito? Ele é senhor de todos os seus hábitos. Todos os atos dele são pensados. Se não são pensados no exato momento, foram pensados antes. E ele já reage de uma forma habitual que ele mesmo escolheu. Né? Então, essa é a nossa meta. Sendo a nossa meta, é assim que a gente deve analisar as circunstâncias que estamos vivendo. Né? Ótimo e bom. Essa é a base da moral espírita, que é fundamentada na psicologia. É claro que a partir daí agora, a gente pode aprofundar, desmembrar e compreender todos os detalhes do que o espiritismo nos ensina. Muito bom, Paulo. Eu acho que trazer essa questão da autonomia para esse momento é fundamental, até para que a gente possa, através disso que o espiritismo nos oferece, né, como uma proposta de vida, como nós vamos enfrentar essa situação que, além de ser uma situação de pandemia, é uma situação de espíritos encarnados, que por si só já é um grande desafio para todos nós, né? A gente passa aí por inúmeras outras dificuldades, e esse processo de autonomia, então, ele vai ajudar a gente a conduzir melhor a nossa vida. Já tem muita gente participando aqui conosco pelo nosso Facebook. Quero trazer aqui alguns nomes. O Antônio Leite está lá em Nova York. A Miriam Regina está aqui com a gente também. Boa tarde, queridos. A Alessandra Gonçalves de São Bernardo também participando. Marilúcia de Santo Antônio de Posse, a Ismênia de Fortaleza, Adailton de Tomé Açu, Pará, o Nivaldo de Resende, e também aqui com a gente a Maria Beatriz Cordeiro. Boa tarde, sou estudiosa do Espiritismo e amo esse canal.
Júlio Natal Farias também mandando a sua mensagem por aqui, a Deise Mansano, e a Cristina Sarraf, nossa querida comunicadora. Muito bom, desenvolvendo autonomia em quarentena, grande oportunidade que estou aproveitando. Vamos aproveitar, então, aqui essa mensagem da Cristina, Paulo, que ela fala de aproveitar a quarentena para desenvolver a autonomia, e de uma maneira prática, como que uma pessoa que hoje ainda não compreende-se como um espírito autônomo, ela pode começar a dar os primeiros passos para isso, para melhorar, para transformar os seus hábitos frente ao que nós estamos enfrentando? Olha, não é exagero dizer, Júlio, mas no estágio evolutivo que nós estamos nesse planeta, essas coisas que eu expliquei a respeito dos hábitos condicionados e adquiridos, a nossa vida gira em torno disso. Todas as nossas felicidades e os problemas que enfrentamos podem ser analisados a partir desse ponto de vista. Vou te dar um exemplo. O animal, ele vive de hábitos condicionados, de rotina. Essa rotina é que lhe traz segurança. Quando ele enfrenta adversidades, as emoções ajudam, né, para que ele tenha a reação adequada. Ou seja, os animais não raciocinam, eles reagem de acordo com a proposta das emoções. Vou lhe dar um exemplo. Se um animal está na floresta e ele é atacado, se o cérebro tem a percepção de que esse ataque tem a possibilidade de ele vencer, ele estimula no animal a raiva e ele vai defender o seu território. Se o animal que ataca parece ao cérebro que pode lhe prejudicar, ele vai perder se brigar, ele foge. E aí a emoção que ele sente é o medo. E isso não é uma escolha do próprio animal, é o sistema do cérebro dele, o sistema nervoso é que comanda essas emoções todas. E o animal, então, ele quer viver a rotina e não as circunstâncias que podem fazer com que ele fique estressado. Se ele começa a ficar muito estressado, ele vai mudar de território, que é um momento limite, porque não é bom para ele isso, né? Mas se não houver outra maneira, ele muda. Vamos dizer que nós estamos falando de um macaquinho e a rota que ele pega para ir colher as frutas evidencia-se que passa pela rota da onça. Então, começa a ficar muito perigoso, ele vai ter que procurar outro lugar para se alimentar e mudar as suas rotinas. Então, o ser humano, nós somos almas usando um corpo animal. E esse corpo animal precisa de rotina. E como os animais, nós também sentimos uma segurança quando a rotina ela se estabelece e os dias vão passando de uma forma que a gente se sente bem, né? Mas nós temos que tomar consciência de quem somos. Nós somos espíritos ocupando um corpo animal. Então, a vida não serve só para a gente ficar vivendo dia após dia igual aos animais. Nós temos desafios. E esses desafios tocam no desenvolvimento das nossas capacidades da alma, que é a inteligência e que é o domínio da vontade. Ou seja, nós temos que investir na capacidade de ter controle sobre os hábitos. Então, vamos aqui analisar algumas situações. Todo mundo, de uma forma ou de outra, está sendo obrigado a alterar os hábitos. E isso vai trazer para a maioria das pessoas insegurança, porque realmente a rotina traz segurança. Então, nós temos que refletir sobre essas circunstâncias para conseguir trazer um novo patamar de segurança. A gente não pode suspender aquela rotina que tinha antes e criar uma estrutura de rotina nova que volte a nos dar segurança. O que a maioria das pessoas acabam fazendo é o apego muito grande na rotina que tinha antes, sem conseguir imaginar qualquer substituição, e entra em desespero, perde a segurança. E aí fica num parafuso refletindo sobre isso, e aí era uma coisa difícil, se torna uma coisa mais difícil ainda, e acaba, para muitas das pessoas, principalmente até em virtude das tendências, né,
da personalidade que ela tenha, né, da constituição psicológica dela, pode se transformar num pânico, ou pode voltar num pânico que até ele já havia superado no passado, ou pode agravar o pânico que ele já vinha vivendo, ou depressão. Então, sair da rotina e ter que enfrentar a si mesmo no seu cotidiano são praticamente a causa das maiores dificuldades que as pessoas estão enfrentando. E agora vem a boa notícia. Porque os instrumentos adequados para você aprender com a situação que está vivendo, fazer uso dessas circunstâncias para sair melhor dela, são justamente a mudança da rotina e ter que enfrentar a si mesmo. Esses são os dois instrumentos para você. Então, agora a gente está no momento de fazer escolhas. O que você quer fazer com o que a vida está lhe dando? Você quer sofrer com isso ou você quer usar isso como instrumento para o seu desenvolvimento, né? Então, essa escolha estamos todos vivenciando. Na verdade, estamos todos vivenciando isso sempre na vida. Só que a gente acaba enfrentando isso em momentos diferentes. Cada um aqui que está nos ouvindo já passou na vida por doença em família, por dificuldade, o desemprego, mudança de ambiente. As mudanças, nós enfrentamos ela. Agora estamos enfrentando juntos uma mudança muito grande. O que permite até a gente ter esses momentos de reflexão, de pensar juntos sobre a questão, né? Você tocou num ponto bastante importante, né, Paulo, que fala sobre o pânico, sobre a depressão, até mesmo sobre a ansiedade. A gente já sabe, né, que há alguns anos tem aumentado o número de pessoas com síndrome do pânico, com transtornos de ansiedade ou em estado de depressão. Teve até uma pesquisa da OMS, Organização Mundial da Saúde, isso foi lá em 2018, e apontou que 300 milhões de pessoas no mundo eram acometidas da depressão e 260 milhões tinham transtornos de ansiedade. E dentro desse ranking, né, de países ansiosos, o Brasil ficou em primeiro lugar, como o país mais ansioso do mundo, com 9,3% de pessoas que tenham algum tipo de transtorno de ansiedade. Nessa atual condição que nós estamos vivendo, né, com afastamento social, com as preocupações de saúde, sim, com as pessoas, né, da nossa família, mas também as preocupações econômicas, é muito comum que esse quadro se agrave, né, Paulo, como você colocou aqui no programa, já para a gente compreender. E tem uma pergunta que veio, na verdade, uma participação que veio aqui no nosso Facebook, que eu acho que pode até nos auxiliar nessa condução do papo de hoje, que é do Vinícius Costa. Ele disse o seguinte: Paulo, Chico Xavier afirma que muitos dos europeus do século passado e atrasado estão reencarnados na Terra, principalmente no Brasil. E continua dizendo que o momento de transição começou 100 anos antes de Kardec, em que esse período pode durar até 300 anos. Lendo o seu livro Autonomia, principalmente na parte que explica o espiritualismo racional, no livro 2º, vejo que o que aconteceu na época é exatamente o que estamos passando hoje em relação ao pensamento libertário e o acesso à educação para todos que estávamos conquistando aos poucos e que o fanatismo, a ditadura e o materialismo estão tentando impedir. Tem uma analogia nisso, Paulo? Tem uma analogia, mas existem dois aspectos da análise do que a gente vive, né? Se você chegasse na Revolução Francesa e falasse para as pessoas ali que estavam enfrentando as suas dificuldades, olha, o que está acontecendo é que estamos passando por uma grande revolução, que é um marco na França, repercussão no mundo, e que vai dividir... A pessoa está vivendo isso, é claro, né? Mas ela está vivendo o seu cotidiano, o seu problema ali. Né? Eu posso dizer que nós agora estamos vivendo um divisor de águas, né? E vão ter muitos, que separam o mundo velho do mundo novo. Isso é uma análise que certamente no futuro vão olhar para o que estamos vivendo agora e vão saber identificar. Olha, ali foi um dos primeiros momentos em que ficou claro que o mundo não podia mais ser o mesmo. Da mesma forma que na Revolução Francesa, o mundo feudal não podia mais se manter. Mas existe uma diferença entre os fatos históricos, né, e o que a gente vivencia no nosso cotidiano. Os fatos históricos se diluem, né, e a gente vai para os nossos problemas pessoais. Então eu diria o seguinte:
O espiritismo tem muito a contribuir para o que estamos vivendo agora, né, com relação ao sentimento das pessoas, né? Eu tenho recebido, muitas vezes, comunicados de aqueles que acompanham minhas palestras e que a gente, às vezes, conversa, e os relatos são muito parecidos. As pessoas estão dizendo assim, puxa, o que está acontecendo comigo? Eu levanto de manhã confuso, com a sensação de incapacidade, de não saber o que fazer, de que estou fazendo alguma coisa errada. Sabe quando você... Eu sei que estou fazendo alguma coisa errada, não sei bem o que é, e não sei resolver. Mas eu falo para essas pessoas, isso aí é um sentimento comum. Está todo mundo passando por isso. Sabe o que eu posso te dizer, Júlio? Que é o seguinte, quando a pessoa começa a vivenciar os sintomas da depressão, ou as crises de ansiedade que podem levar a um pânico, né? Cada um por seu motivo, a depressão porque ele começa a ficar triste e ele não vê mais valor naquilo que ela vivia e ela acaba se isolando. E na crise de ansiedade é o medo. A pessoa fica com medo de enfrentar as situações e pode levar até o pânico, que fica com medo de sair de casa, medo de encontrar pessoas, isso. E a pessoa vive um isolamento. Quando ela vive esse isolamento, que acaba sendo inevitável, né? É mais forte do que ela, surge um segundo problema. Que é pensar, puxa, qual é o meu valor? O que eu faço aqui sozinho? Eu estou isolado, né? Eu não devia estar fazendo alguma coisa, eu estou perdendo meu tempo, né? Eu sou pior do que os outros. Então, as circunstâncias dessas síndromes que levam as pessoas a essa condição de isolamento, que cria um fator a mais de sofrimento, essas circunstâncias todas estão sendo vivenciadas em virtude do isolamento social pela maioria das pessoas ao mesmo tempo. Então, talvez quem já superou uma depressão ou superou uma síndrome do pânico, né, e está vivendo isso agora, ela tem um déjà vu. E ela fala, puxa, eu sei lidar com isso, eu já saí disso. E se ela vê que são todos, dá até uma segurança, fala, tá todo mundo nessa. Então, todo mundo agora, cada um em graus diferentes, vão ter... É um momento assim, muito claro para você entender qual é o sofrimento que as pessoas passam no isolamento. Porque fora da pandemia, quem vive esse isolamento dentro de casa é regularmente o desempregado e aposentado. Desempregado e aposentado só tem agora ou sempre teve? Então, uma parcela da população passa por esse isolamento social que nós estamos vivendo agora. Seja por entrar em depressão, seja por entrar em síndrome de pânico, né, ou de ansiedade, ou crise de ansiedade, seja por se aposentar, seja por perder o emprego, seja por perder um parente próximo e não conseguir mais sair de casa. Então, em virtude de uma pandemia, a grande maioria das pessoas está sendo levada a essa mudança de rotina. O que eu posso dizer? Que a solução para todo mundo é a mesma que se aplica para quem tem pânico ou depressão. E o espiritismo tem muito a colaborar com isso. Uma das coisas que eu poderia... Deu para entender, Júlio? Deu super para entender. Daqui a pouco você vai complementar aqui, eu vou trazer um depoimento sobre isso que a gente recebeu no Facebook. Mas pode complementar, por favor. Ah, eu pensei que já ia fazer o depoimento. Não, vou trazer daqui a pouquinho. Tá, então veja. Nós podemos falar agora, com quantos detalhes forem necessários, do que a gente tem que fazer para enfrentar uma quebra de rotina. Né? E o espiritismo ajuda muito, porque a proposta moral espírita é você ser senhor dos seus hábitos. E a gente aprender a dar valor às circunstâncias que a gente vive, independente do valor que a sociedade exige. Vou explicar. A sociedade exige do jovem que ele se forme e comece o trabalho profissional para ser bem-sucedido. A sociedade exige do pai de família que ele seja bem-sucedido para trazer tudo que a família precisa. A sociedade exige, muitas vezes, da mulher casada que ela não possa se dedicar totalmente ao emprego, porque ela precisa se dedicar em casa. Então, a sociedade, em virtude da estrutura que ela criou, e muitas vezes fundamentada no preconceito, exige coisas das pessoas que muitas vezes as circunstâncias não permitem que elas conquistem. E o espiritismo
vai dizer que a finalidade da vida não é atender ao que a sociedade quer, não é cumprir os modelos. A finalidade da vida é você cumprir os seus desafios pessoais. E muitas vezes os desafios que nós temos quando a gente vem para essa vida são coisas, não são relacionadas ao emprego, ao sucesso. São relacionados a enfrentar as circunstâncias que a vida nos oferece. Então, muitas vezes, um familiar que tem alguém doente em casa e precisa abandonar um pouco a profissão para se dedicar a essa pessoa em casa, ela tem que encarar essas circunstâncias inevitáveis que ela está vivendo como sendo a razão de viver. E encontrar o sucesso nessas circunstâncias, e não no que a sociedade exige. Então, se a gente aprender a tirar os focos, os objetivos, e pensar que quem tem que ter sucesso é você como espírito, e não a personalidade que você está vivendo só nessa vida, que ela começa, nasce, vive e morre, e ela vai viver circunstâncias que não dependem só de você, ou de escolhas feitas anteriormente, que agora você não lembra. Então, a gente tem que saber nos adaptar aos objetivos da vida, na medida que as circunstâncias se apresentam. E as dificuldades também surgem na nossa vida como sendo problemas a enfrentar. E a gente tem que se sentir feliz quando consegue enfrentar isso de cabeça erguida. Então, o que eu estou falando aqui? Que a gente não pode se apegar a uma rotina que criou durante alguns anos e achar aquilo é que me dá segurança. Você tem que pensar assim, eu posso criar um conjunto novo de rotinas e me sentir tão seguro quanto antes. E respeitar os níveis. Se eu não estou, por exemplo, uma pessoa que vai para uma empresa que enfrenta 1000 problemas durante o dia inteiro, resolvendo com um monte de gente, aquilo pode trazer a adrenalina e satisfazer aquela pessoa no que ela diz assim, eu me sinto bem, eu sou uma pessoa fazendo isso, eu encontro razão de ser, eu me sinto cumprindo o meu dever. Aí se ela se afasta dessa rotina e tem que enfrentar um ambiente diferente dentro de casa, com outros desafios, ela pode criar um grau de importância e dizer, lá eu era importante, aqui eu não sirvo para nada. Aqui nada é importante. E o que ela deveria fazer, na verdade, no lugar disso, é criar um novo patamar de coisas importantes e de rotina. Eu vou ficar em casa durante um período, se esse for o caso. E ele deve pensar, então agora eu vou criar um nível de importância e de coisas que eu devo fazer no meu dia a dia, que vão ser a minha rotina nova, e eu vou desempenhar bem isso. Eu vou criar minhas novas metas, né? E então tudo aquilo que você tem, que você exercia na profissão, use no seu dia a dia de quarentena, se esse for o seu caso de quarentena. E se não for o caso, eu preciso sair na rua para trabalhar. Então cria a rotina de autoproteção. O que eu tenho que fazer? Como eu devo agir? Eu devo lavar as mãos? Mas isso é tão chato, isso é momentâneo. Se você estiver internado no hospital, você não vai ter que respeitar umas regras diferentes do que é na vida em casa? Então, considere a quarentena um período que você muda as rotinas. E sinta-se feliz por cumpri-las. Como você se sente feliz na outra rotina anterior que você se sentia bem nela e gostava. Então, o espírita, ele tem como a nossa doutrina nos mostra que cada vida que você vivenciar, você vai ser uma personalidade diferente que não é eterna. Ela vai durar a vida daquela pessoa. A gente pode pegar isso, um espírito tendo muitas vidas, e trazer para uma vida só. E pensa assim, eu posso ter circunstâncias de vida diferentes nesta vida aqui. E trabalhar essas circunstâncias nos valores que ela apresenta, nas condições que ela apresenta, na necessidade que ela apresenta. Vou dar um exemplo, Júlio. A gente gosta de se comunicar. Sim, sim. A gente está tendo a oportunidade de se comunicar por rádio, por TV, por isso e por aquilo. Agora, se as circunstâncias não permitissem falar dessa forma, eu posso falar com o meu vizinho, né? O Sócrates, ele é conhecido mundialmente. E ele conversava na sapataria de uma praça com as pessoas que passavam ali, ou que vinham procurá-lo. Dona de casa, escravo e alguns sábios. Então, não importa o lugar onde a gente esteja, você pode encontrar resposta na busca dos seus valores, adaptando-se às circunstâncias. Porque tudo que você fizer num determinado momento vai ser útil num momento posterior. Né?
Então, estamos todos aí enfrentando os problemas que antes estavam restritos a uma parcela da sociedade. E a gente pode aprender com isso e pode ganhar uma visão de solidariedade fundamental. Que é assim, entenda o que passa a pessoa que está com depressão, pânico, desemprego ou se aposentando. As sensações que você está tendo na quarentena são semelhantes às que eles têm. Então, isso faz com que a gente possa aprender a valorizar um pouco mais os problemas que as pessoas enfrentam. Porque um dos maiores problemas de quem tem pânico e depressão é o outro chegar e falar assim, mas para que isso? Sai dessa. É só você parar de pensar nisso que está tudo resolvido. Que bobagem. É você que está causando esses problemas e põe a pessoa mais para baixo ainda. Né? Seria como se a gente viesse fazer a falta de respeito agora e dizer assim, você está sofrendo com a quarentena? Que bobeira, deixa disso. Não, é um problema real. E você tem que tomar consciência e aprender a lidar com isso para que isso não se transforme num problema maior. Vai ser um processo profundo de empatia também, que a gente vai ter com as pessoas ao observar exatamente isso que você colocou, né, Paulo? Quero trazer aqui algumas participações pelo nosso WhatsApp. A Solange, de São Paulo, mandou aqui. Boa tarde, Júlio, Paulo. Eu estava ansiosa esperando pelo programa Livre Pensamento nesses moldes. Que maravilha, muito grata. Obrigado, Solange, pela sua mensagem. A gente tem aqui um depoimento, Paulo, que eu quero trazer, que é da Mônica Simões, pelo nosso Facebook. E olha o que ela diz. Há uns 10 anos, aproximadamente, tentei suicídio 2 vezes. Sofria de depressão e ansiedade. Não entendia e não aceitava as coisas ruins que já tinha sofrido na vida. Depois que conheci o Espiritismo, descobri que todo sofrimento e dificuldade em nossas vidas é para nossa evolução moral e espiritual, além de causa e efeito. E aprendi a valorizar a vida e encarar as situações com fé e modificar os padrões vibratórios. Olha que interessante o depoimento. Mônica, obrigado por ter compartilhado com a gente o seu depoimento. A gente tem também aqui a participação da Cristina Sarraf. Essa dificuldade coletiva pede colaboração coletiva para se adquirir alguma autonomia que nos leve a estarmos melhor em nós mesmos quando essa fase passar. E temos também aqui uma pergunta, Paulo, da Ana Maria Oliveira. Ela perguntou o seguinte: então o desenvolvimento de hábitos são adquiridos pela convivência social, desenvolvendo as potenciais faculdades do espírito? É assim que a gente pode entender, Paulo? Mas tem uma certa complexidade você aprender a lidar com hábitos. Porque como você sente segurança nas rotinas, alterar hábitos passa por um certo momento que você acha que vai perder a segurança. Mas e se eu vivenciar essa situação nova, essa maneira nova de agir, se não der certo? Né? Eu estou bem confortável no momento que eu estou. Então, por isso que uma das características da vida humana é, inevitavelmente, enfrentar problemas, que obriga você a sair da zona de conforto. Essa dinâmica faz parte da nossa vida. E os espíritos explicam que esse mecanismo, quando a gente já está consciente do que precisa aprender ou mudar, o mecanismo chama-se mecanismo de escolha das provas. Então, essa é uma característica do espírito que já está consciente, e quando ele vai para o mundo espiritual, saindo de uma vida, ele reflete sobre o que ele precisa e o que ele quer almejar, ou o que ele quer superar, e ele escolhe quais são os desafios que ele vai enfrentar. Então, essa dinâmica é a dinâmica da vida. E nós estamos vivenciando ela aqui agora no olhar do encarnado. A gente não lembra o que escolheu. Então, veja só. Você tem o hábito, ele pode ser bom ou pode ser um hábito ruim. Um dos hábitos ruins mais difíceis, que vão levar à depressão e ao pânico, ou até uma instabilidade momentânea que dá aquela ansiedade que todo mundo, muitas das pessoas que estão nos ouvindo aí estão enfrentando, ou deixar de confiar em si mesmo, que pode levar à tentativa do suicídio. Todas essas características passam por algo que às vezes você não percebe, que é ficar pensando a mesma coisa continuamente. Falar algo negativo e fica se repetindo. A pessoa não percebe mais que ela faz isso. Muitas vezes ela fica presa num problema
eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou errado, não sei o quê, aquilo está me prejudicando, ou pensa um outro, né? Tal pessoa está me prejudicando, ela fica pensando aquilo e não percebe mais que pensa o dia inteiro. Muitas vezes ela está assistindo televisão e nem está vendo nada do que está passando, só está naquele pensamento preso. Então, isso é como se fosse uma auto-hipnose. E sem perceber, isso vai caminhar para essas situações de parar de confiar em si mesmo, de depressão. Por quê? Os nossos pensamentos vão determinar qual é a sensação na qual você vai estar envolto a partir deles. Ou o sofrimento moral, ou a felicidade. A felicidade é permitir-se ser otimista. E o sofrimento moral é repreender-se pelos atos errados que faz, ou as ideias equivocadas que tem, ou culpa, ou achar que os outros são culpados. Quando você se culpa, você acaba ficando depressivo. Quando você culpa os outros, você fica revoltado. Então, qual é o mecanismo para fugir dessa armadilha? Né? E 100% das pessoas estão envolvidas com essas circunstâncias. Qual que é a maneira de você fazer isso? É você conseguir substituir os pensamentos que te deprimem por pensamentos que te motivam. Ah, mas e como faz isso se eu não presto atenção nisso? Então, tem uma fórmula. Posso contar como é que é essa fórmula? Por favor, já estou até curioso aqui. Para mudança de hábitos, né? Eu tenho até aqui uma listinha, olha. Primeira coisa, é um processo longo. Demorou para estabelecer, demora para superar. Então, quando a gente já está vivenciando uma situação difícil, a gente demorou para chegar nela. E agora, para a gente superar, também nós vamos ter que fazer uma trajetória. Tem que ter paciência. Você não vai fazer algo que no dia seguinte você está bem. Você vai ter que fazer uma série de coisas rotineiras que vão criar você uma situação nova que vai vir mais à frente. E ela não volta mais para trás. Porque você pode ter entrado nessa confusão inconsciente, mas você só sai dela consciente. Então, a segunda regra é estar consciente do que você está fazendo. Pegar-se pensando equivocado. Levanta de manhã e já fala, ai meu Deus do céu, mais um dia horroroso que eu vou enfrentar. Se pegue fazendo isso, sabe? A gente faz muita coisa durante o dia sem prestar atenção. Então, presta atenção como que o seu sofrimento do dia começa. Pega lá no comecinho, nas primeiras fases. Então, uma das primeiras tarefas é tentar ficar consciente durante o dia. Segunda coisa, desfocar dos próprios problemas. Só que tem uma armadilha. Se você pensa assim, eu não vou pensar mais ruim, eu não vou pensar mais ruim, você está pensando ruim. Exatamente. Tentar negar o pensamento ruim é pensar ruim. Então, o primeiro treino que você tem que fazer para você se desprender dos pensamentos que te deixam mal é você desfocar desses pensamentos. E você tem que desfocar com atividades que, sem você perceber, tira sua mente disso. E cada pessoa vai ser diferente, não tem receita. Vamos imaginar o seguinte, alguém consegue desfocar, por exemplo, vendo televisão. Outros ficam mais depressivos vendo televisão. Que aquilo que estão falando lá vai te catar minhoca na sua cabeça. Então, alguns conseguem fazer com uma atividade física. Então, vamos dizer assim, eu vou mexer num jardim ou nos vasos. Eu vou fazer desenho. Mas isso tem que ser feito de tal forma que você comece a pensar naquilo que você está fazendo. E largue de pensar nas coisas que estavam te prejudicando. Paulo, estamos chegando já quase ao fim do nosso programa. Olha só, passou muito rápido. A gente tem 2 minutinhos. Eu queria só trazer e já deixar o nosso abraço aqui para todo mundo que está nos acompanhando, participando, porque são muitas mensagens que chegam, a gente não consegue trazer todas ao programa, mas a gente tem muito carinho pela participação de vocês e a gente espera que esse conteúdo esteja sendo muito útil para você. Vou só aproveitar, Paulo, fazer aqui a divulgação, então, né, o seu livro, o Autonomia, que está disponível lá na Mundo Maior. Você que quer adquirir o livro Autonomia, né, a história jamais contada do Espiritismo, é só você ligar para o número 11 2458 3214 ou acessar mundomaior.com.br e você vai poder adquirir esse livro que traz muitos conhecimentos. Paulo, então, quero te agradecer e dizer, eu tenho certeza que tem muito mais coisa para a gente falar, mas que segunda-feira que vem a
gente está de volta por aqui, né? Vamos dar continuidade nessa mesma linha que estávamos falando, e eu queria só encerrar com uma coisa. Da mesma forma que os pensamentos negativos nos colocam para baixo, se você começar a falar pensamentos positivos para si mesmo, por mais bobo que você ache isso, é um método de substituir aquela situação ruim por uma boa. Levanta de manhã e fala, eu vou ter um dia feliz. Numa hora de dificuldade fala, eu vou superar. Sabe, eu acredito em mim mesmo. Né? Eu sou uma pessoa boa. Né? Eu tenho valores. Então, substitua os pensamentos negativos. Não ache bobo isso. Porque isso é uma homeopatia da felicidade. E se você não tem rotinas grandiosas para fazer no seu dia a dia, crie uma rotina simples. Amanhã de manhã eu vou ler tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar aquilo, vou arrumar aquela coisa, e crie essa rotina e viva ela como se fosse substituindo o trabalho. Então, essa rotina vai te dar tranquilidade como as outras rotinas mais amplas, que depois um dia você volta ao normal, você vai vivenciar. Nós vamos falar sobre mais detalhes como esse, outras coisas que o Espiritismo pode nos ajudar nas dificuldades dessas, no próximo programa, né, Júnior? Exatamente. Então, semana que vem tem mais Livre Pensamento por aqui. Nós agradecemos a toda a equipe técnica, Fernanda Lima, Rogério Palma, e na telefonia, Solange Ribeiro. Agradecemos a você pela participação e pela audiência. Grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Você acompanhou o programa Livre Pensamento. Você